Olá, bem-vindos ao Desvendando Código. Olá! Hoje a gente mergulha num assunto que, olha, parece coisa de filme. O tal do Projeto Stargate. Tem umas fontes novas aí falando dessa mega iniciativa da OpenAI, SoftBank, Oracle. Exato! É tipo um supercomputador para IA, né? Com um custo que pode chegar a, sei lá, 500 bilhões de dólares, lá no Texas. É muito dinheiro. Então, a ideia aqui é tentar entender o que é isso de verdade, por que investir tanto e o que isso pode significar para o futuro da IA, né? Vamos desvendar isso aí. É por aí mesmo. Acho que o ponto de partida é, a necessidade absurda de capacidade computacional que surgiu. O sucesso do ChatGPT, por exemplo, foi tão grande, tão rápido, que pegou todo mundo meio de surpresa. A demanda por IA explodiu, sabe? Superou tudo que existia de infraestrutura. Entendi. E o Stargate vem como uma resposta para essa escala que ninguém imaginava. Faz sentido. E o mais interessante é que não estão falando só de mais um data center, né? Tem gente descrevendo como talvez a maior obra de infraestrutura da história humana. Uau! Pensando já no próximo salto da IA, quem sabe até na tal da AGI, a Inteligência Artificial Geral. Aquela que pensa como a gente, né? É uma aposta histórica. E a dimensão física disso é difícil até de imaginar. Esse primeiro local lá em Abilene, no Texas, que estão chamando de Projeto Ludicrous. Ludicrous, é bem apropriado. Pois é, são 1.200 acres. Para ter uma ideia do tamanho, e lá dentro, 8 prédios para colocar umas 400 mil GPUs avançadas, tipo as Blackwell da NVIDIA. Que são essenciais para treinar esses modelos de IA, né? Fazem muitos cálculos ao mesmo tempo. Exato. E o prazo para isso ficar pronto? Meados de 2026. Parece uma loucura, uma corrida contra o tempo. Total. E essa corrida exige não só tecnologia de ponta, mas uma quantidade de energia, assim, absurda. A projeção é de 1,2 gigawatts. Isso é energia para abastecer centenas de milhares de casas, sabe? Nossa. Então, claro, levanta na hora a questão da sustentabilidade, né? Um consumo imenso. Mas eles mencionaram uma coisa interessante sobre isso, né? Um sistema de resfriamento de água em circuito fechado. Ah, sim. Que a ideia é encher uma vez só e não ficar consumindo água direto como muitos data centers fazem. Isso parece inteligente, pelo menos para o problema da água. Para a questão da água é uma solução pontual, importante, sem dúvida, ajuda bastante nesse aspecto. Certo. Mas o problema maior, o elefante na sala, continua sendo a energia. O consumo para rodar IA é brutal. Uma consulta no ChatGPT, dizem, gasta umas 10 vezes mais energia que uma busca no Google. Sério, 10 vezes. Pois é. Isso coloca uma pressão enorme nas metas climáticas que essas empresas de tecnologia têm, né? Mesmo que usem energia eólica lá de Abilene e tenham um backup a gás, a conta não fecha tão fácil. É um paradoxo dessa era da IA. E a cidade, Abilene? Como eles estão vendo essa chegada toda? Então, parece que está dividido. Por um lado, claro, tem o otimismo, né? Investimento chegando, tecnologia, promessa de empregos. Falam entre 400 e 1.200 vagas fixas. Mesmo com aqueles incentivos fiscais enormes, né? Isenção de 85% do imposto predial, algo assim? Exato. Mas, por outro lado, tem a galera preocupada. Preocupada com o consumo dos recursos locais, água, energia e até com o futuro mesmo, sabe? O que essa super IA pode significar? Então tem empolgação e receio, lado a lado. Faz sentido ter essa dualidade. E além disso tem os riscos do projeto em si, né? Muita gente duvida que o custo vai ser mesmo 500 bilhões. Tem o risco de ser um super investimento, como já aconteceu antes em outras ondas tecnológicas. E também se questiona se essa abordagem de força bruta, só jogar mais computador, é a mais eficiente. Como assim? É que tem exemplos tipo o DeepSeek lá da China, que estão conseguindo resultados ótimos com modelos mais eficientes usando menos poder computacional. Interessante. E ainda tem toda a complicação geopolítica, né? Tensões, tarifas. Isso afeta a cadeia de chips, de materiais. É um cenário complexo. Espera aí, você falou do custo, dos riscos, mas e a parte financeira para a OpenAI? Eles tiveram prejuízos bilionários, né? Como que se justifica um investimento desse tamanho agora? Aí, que tal o ponto nevrálgico? É uma aposta muito alta, né? Exatamente. É uma aposta gigantesca na monetização futura da IA.
Stardate não é só hardware, é quase um ato de fé no potencial econômico que a IA pode ter lá na frente. Precisa dar um retorno absurdo para compensar. Entendi. Então, tentando amarrar tudo, o projeto Stargate é mais que um data center gigante, é quase um símbolo dessa ambição louca da era da IA. Sim, um símbolo. Uma aposta de centenas de bilhões, do poder da inteligência artificial, mas que já nasce cheia de desafios técnicos, de energia, financeiros, geopolíticos, sociais. Exatamente. E para a gente pensar um pouco, o Sam Altman lá da OpenAI, ele mesmo admite que não sabe direito o que tem do outro lado do buraco de minhoca da IA. Ele compara com a física no início do século XX, aquele momento de grande desconhecido. Ele aposta que o saldo vai ser líquido positivo, mas reconhece que vai ter turbulência no caminho. É uma aposta e tanto. Pois é, talvez a grande pergunta que o Stargate coloca pra gente é: enquanto a gente constrói essas superinteligências, como que a humanidade vai navegar essa transformação toda? Como garantir que os benefícios realmente superem os custos e os riscos enormes que vêm junto? Uma pergunta fundamental mesmo, para a gente continuar refletindo. Bom, agradecemos muito a companhia de todos nesta análise aqui no Desvendando o Código. Isso aí, pessoal. E se tiverem comentários, sugestões, manda pra gente lá no Instagram. Adoramos ouvir os feedbacks. Exato. Valeu e até a próxima!